Início a nossa live sobre dicas de planejamento financeiro. Essa live vai ser feita por mim, Nayara, e pela minha amiga Mariane, tá? Eu vou só esperar uns minutinhos para o pessoal começar a entrar, que aí eu já convido a Mariane, porque a gente vai fazer assim. Mariane vai vai contar a história dela, vai dar as dicas dela também sobre finanças e planejamento. E aí, quando a Mariane terminar, eu vou seguir com as minhas dicas, tá? Então eu vou pedir para vocês que já deixem um papel e uma caneta, tá? Aí com vocês, do ladinho de vocês, porque a gente vai dar dicas muito importantes. Então é importante que vocês anotem, até mesmo se vocês quiserem perguntar depois, não entenderam alguma coisa, tá? Então eu vou pedir que vocês fiquem aí com um caderninho, tá? Então, pra nossa live de hoje, eu tô com a minha porquinha, né? Para quem não conhece, a Filomena está aqui. A Maiara, que batizou o nome dela, acabou de entrar. Então, ela está vendo aí nossa mascotezinha, tá? Então, gente, como já começou a entrar uma galera, eu vou pedir que a Mariane já entre, né? Pra gente já cumprir o nosso combinado de começar às 2 horas. E aí, a gente vai deixar essa live disponível nos stories 24 horas e a gente também tá querendo salvar a live, tá? Pra fique que fique aí para vocês poderem assistir, tá? Adicionei a Mariane aqui e a gente já tá esperando ela entrar para começar a conversar com a gente. Oi, Oi, deixa eu colocar no suporte aqui. Deixa eu colocar outro dia, o celular caiu no meio de uma live. Tudo certo? tudo? Empolgada? Já tá conversando com o pessoal aí. Já tô. O pessoal que já começou a entrar aqui, eu já tô dando um oizinho. Então, a garrafinha de água sempre porque quando a gente fala Sim, bastante, sim. né? A gente acaba Minha ficando rápido. garrafinha já tá aqui. Escolhi Essa uma água. garrafinha que eu ganhei de presente há um tempo. E, tipo, eu tava super com ciúme que ela tava guardada, porque eu gostei muito dela. Eu falei, não, como eu vou trabalhar em casa, então hoje dá pra usar a minha garrafinha bonita. Ah, então tá certo, né? Já vi o pessoal entrando aqui, parece que a Cleo entrou. Jader, Sim, a sejam Jader, bem-vindos. ela já Sejam até, a bem. Jader já deu uma boa tarde aqui. Boa tarde. O Geoman também, que é do meu Instagram, entrou. A Ivana. Então tá certo, né? Eu separei alguns conteúdos para a gente falar sobre esse tema. É algumas coisas, né, que eu acho assim que resolveram, digamos que resolveram e me ajudaram bastante, sabe? Então já vamos começar trabalhando sobre esse assunto. Eu posso começar falando algumas coisas? Pode sim, deixa eu só te falar, Mari. Eu não tô conseguindo te ver, tá? Que você tá carregando aqui. Oh, e agora? O pessoal tá me vendo? Como que tá? Mas eu não tô te vendo. Deixa eu tentar, então, de repente, a minha voz vocês estão ouvindo. Sim, sim, a gente tá te ouvindo, mas a gente Aham. não tá conseguindo te ver. Tá, então como é que tá? Tá a tela preta, tá paradinho? Não, tá? Pra mim aparece como se estivesse carregando e tá meio, tipo, ofuscada, assim, não tá tela preta. Aham. Mas tá me aparecendo a minha imagem.
Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou tentar entrar novamente, pode ser? Tá bom, pode ser. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Tá, gente? Então, enquanto a Mari conseguir conectar aqui de novo, tá? Eu já vi que tem uma galera aí que já foi meu aluno, já estudou comigo, né? Já me ouviu falando aí. Ô, agora eu tô te vendo, Mari. Tá me vendo? Tô. Tá, então tá certo. Tá me vendo certinho? É porque eu ainda Sim. parece que a tela pra mim tá trancada, né? Tá travada. Mas se tá me vendo, tá bom. Vou colocar aqui no suporte. Não importa, eu, Ah. eu me ver não tem problema. Eu vou pedir depois para quem já foi meu aluno, que já me ouviu falando aí pelas andanças da vida de finanças, que deixe alguma coisa, se tipo aprendeu alguma coisa, se mudou alguma coisa de tanto eu ficar falando sobre esse tema. Deixa eu ver, tá tudo certinho? Estão me ouvindo? Estão Tudo. me vendo? Sim, então estamos ouvindo e te vendo. Tá, então tá certo. Então vamos lá. Eu tava falando um pensamento aí, não sei que você quer concluir. Oi, Fran, tudo bem? Ó, Tá, Fran, então a Mari vai começar agora, né? Ela vai contar um pouquinho da história dela. Mari, eu só queria que tu falasse, tu é formada em engenharia de software, alguma coisa assim, né? eu sou, na verdade, a minha primeira graduação, eu sou tecnóloga em processos gerenciais. É uma administração mais focada para gerenciamento, né? E daí a minha segunda faculdade, que eu sou tecnóloga em redes de computadores. Aí eu tenho alguns cursos também, alguns cursos de administração na área administrativa, né? Alguns cursos de informática. E tem uma pessoa que está aqui assistindo a gente, que é a Fran, que é essa pessoa maravilhosa aí. E a Fran, eu fiz um curso com ela e com base nessas dicas que ela passou, é o que eu vou passar um conteúdo hoje aqui para vocês, com base na Fran, tá bom? Então, muita coisa, né? Ao longo do tempo eu venho fazendo testes e tal, e realmente estão funcionando para mim, né? Então, antes de mais nada, assim, ó, pelo que a gente tem, eu tenho estudado bastante, né? Eu até conversei com a Fran, né? Eu costumo estar reassistindo o curso, né? Que é o Guia de Sucesso. Eu costumo estar reassistindo esse curso porque pena que já está quase terminando, né? Falta 2 meses para mim poder concluir. Ai, deixa eu só tirar umas mensagens que tá entrando aqui no meu celular, né? Essa vida de home office, o pessoal tá sempre mandando mensagem para mim, né? Então é tudo por aqui. Mas é interessante, né? A gente saber quanto que a gente vende, né? Por vezes, a Fran sempre dizia, né? Por vezes é uma coisa tão fácil, tão óbvia, né? Mas às vezes a gente não, o óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser falado. Então a gente precisa saber realmente, né? Para se planejar, precisa saber no caso da consultora, né? Quanto que a gente vende, né? Porque por vezes a pessoa vende bastante, mas ela não sabe a menor ideia de quanto que ela vende. E assim era comigo, né? Eu não sabia quanto que eu vendia antes de começar o treinamento com a Fran. Então, eu comecei a anotar, né? Realmente anotar quanto que eu vendo para mim poder fazer um cálculo, né, de quanto que eu estava ganhando, né? E eu até me assustei, né? Porque eu achei que eu vendia muito menos. Então, anotar tudo que a gente gasta, né? Eu fiz uma listagem aqui para mim não perder nada, né? Anotar tudo que a gente gasta, independente de ser gastos tanto pessoais, né? Separar esses gastos pessoais com os gastos da consultoria, né? Por vezes a gente tem que ter uma anotação, né? Tá? Todos os dias, até vou mostrar para vocês aqui. Tá meio bagunçado, porque eu sou. Tem gente que gosta de anotar no papel, tem gente que anotar no aplicativo, ou anotar no computador, enfim, aonde que fica melhor para a pessoa, mas é importante anotar, né? Aí, eu tenho aqui no meu caderninho, eu sempre anoto, sou muito do tipo que a Fran gosta de fazer também. Ela disse, não, eu gosto de fazer anotado, né? Eu gosto de ter no papel aqui, né? E por mais que eu seja, eu sou tecnóloga em redes, mas eu faço isso, muito isso, sabe? Eu uso muitos aplicativos, eu uso muita coisa, mas parece que isso ali tá sempre mais fácil, assim, né? Então eu já vou estar anotando ali. Aqui eu tenho as anotações tudo certinho. O dia que eu, no caso que eu vendi, né, o produto, o valor que eu vendi e qual foi a cliente, no caso aqui eu anoto, né?
E daria para anotar também como que é a forma de pagamento. Aqui não está anotado, mas eu tenho também nessa minha listagem aqui, né? Eu até queria ter imprimido uma folhinha bem certinho para mim poder mostrar para vocês aqui, mas eu fiz uma anotação rápida, aqui só na mão mesmo, né? Para poder mostrar que é sobre a questão do que entra de dinheiro, do que sai. Eu fiz aqui assim, de repente vai estar ao inverso, né? Porque a câmera tá virada, digamos, tá na câmera frontal. Aí eu anoto, né, nisso daqui, a data, a entrada de dinheiro. Ah, entrou, por exemplo, o valor de R$19,90. Vamos supor que eu vendi uma caixa de sabonete da Natura ali, da todo dia. Aí vamos supor que, tá, foi a caixa de sabonete, né? Aí eu tenho a descrição do produto e um saldo restante, né? E daí tem também isso daqui. Quando é uma saída, por exemplo, né? Ah, é uma saída para gasto pessoal ou para gasto da empresa. Então, isso a gente vai anotando, né? E vai fazendo um balanço. Ah, faz durante toda a semana, faz todos os dias, faz de repente um final do mês. Veja como que fica melhor, né? Mas é importante a gente anotar, né? Porque quando a gente não sabe quanto que vende, não tem como saber quanto que a gente pode gastar, né? Porque no caso de consultora, por exemplo, algumas ganham, algumas são semente, ganham 20%, algumas 30%, e algumas ganham 35%, que é no caso da diamante, né? Ah, então, ó, os coraçõezinhos aí. Apertem nos coraçõezinhos, gente. pra essa live, assim, ó, chupei o coração, né? Pra essa live ser distribuída pra mais gente, né? Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Porque vai secando, né? A garganta. Então, continuando, né? Quando a gente sabe, né, certinho quanto que nós gastamos, quanto que nós ganhamos, o que é para cada coisa, a gente consegue ver uma coisa assim, ó, se realmente, né, o pessoal está chegando agora, né, estamos falando sobre planejamento financeiro. Essas dicas, né, elas são importantes para a atividade de consultoria, mas elas também são importantes para todas as pessoas, né? Independente da área que elas trabalhem, né? Aí, então, o que acontece? Quando a gente sabe, eu vendo tanto, mas eu ganho uma quantidade X, mas eu estou gastando uma quantidade muito maior do que o que eu ganho. Então, isso daí não está muito certo, né? Tem alguma coisa que a gente precisa sempre gastar. É uma coisa que é óbvia, às vezes a gente dizer, não, precisamos gastar menos do que a gente ganha. É bem óbvio. Mas, por vezes, a gente se esquece, né, desses detalhes. E daí, como eu digo, né, o óbvio precisa ser dito, a gente precisa lembrar dessas informações. Tá conseguindo me ouvir aí tudo certinho? Tá tudo certo? Sim. Certinho? Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma coisa que é uma frase até que a Fran disse no curso, né? Ela não sabe também de quem é o autor, eu também não sei. Que ela diz o seguinte: tem gente que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para demonstrar o que não é. Então, às vezes, a pessoa tenta fazer, digamos assim, o que é bem como diz essa frase, né? Tenta gastar o dinheiro que não tem para mostrar para a pessoa que não é independente, não precisa estar sabendo dessa informação, né? Deixa eu ver aqui mais uma coisa, né? Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. Uhum. Antes de você fazer o curso da Fran, você misturava o dinheiro da consultoria com o teu salário? Ah, isso muito, né? Porque eu também sou funcionária 30 horas de um outro serviço. Então, esse eu misturava, eu pegava dinheiro de lá, eu pagava boleto, eu recebia dinheiro de uma cliente, saía gastando lá, ia no mercado e comprava alguma coisa. Eu fazia muito isso. Era uma bagunça, eu não sabia nada, sabe? Então, eu tinha, para você mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar. Eu tinha uma pilha gigante de boletos, assim, era muito boleto. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Claro, eu tenho também eu também compro no cartão de crédito, mas olha quantos boletos que eu tenho. 2. Somente 2. E vocês vejam, né, quem me acompanha aqui no Instagram, vejam que tá sempre chegando pedido. Sempre chega pedido. E eu vendo, já vou recebendo, já vou conseguindo me organizar a parte financeira, né? Então, só o que eu fiz foi essas coisinhas simples, sabe? Não são, por vezes a gente fala, ai meu, não vai dar certo isso, né? Mas dá certo, né? É importante a gente ter anotadinho quanto que é, por exemplo, despesa de internet, despesa, por exemplo, a pós-graduação que eu faço, é despesa seja de telefone, gasolina, todas as despesas é importante a gente ter tudo anotadinho, né? Quanto que a gente gasta para a gente poder se organizar, né? Para poder ter uma organização certinha. Então, uma coisa que é importante é a gente sempre viver, digamos assim, um padrão abaixo do que a gente vive. Até eu estava vendo antes, né, de começar a nossa live, sobre o vídeo que tu fez lá no YouTube, que eu achei bem legal. Eu conheço a técnica dos 3 envelopes, né? Mas lá tu tem a técnica dos 4 envelopes. Eu achei bem mais organizado, achei bem legal. Até depois, se tu quiser comentar sobre isso, não sei se tu... Depois eu vou comentar.
Aí eu achei muito legal, porque assim, ó, a história dos 3 envelopes, nossa, ela é bem interessante mesmo para quem tá. Eu já utilizei isso, mas hoje parece que eu já tô tão mais acostumada que parece que já fica automático pra gente, sabe, separar essa quantidade, né? O pessoal que tá entrando aí, então a gente está falando sobre planejamento financeiro. Aí é importante, né, uma coisa que a gente fala, se tu tem dívidas, por exemplo, eu tinha bastante dívidas de boleto, como eu comentei, né, esse daqui é o boleto da Natura. Eu tinha muita dívida de boleto. E se eu não quitar esses boletos, eu não consigo ter, digamos, uma saúde financeira legal, né? Então é bem importante a gente ter essa eliminação de dívidas, né? Aí, naquele caso, né, por exemplo, assim, eu tô gastando mais do que o que eu ganho, nesse caso, né? Eu preciso ver o que eu estou gastando para realmente eu diminuir, né? Realmente eu posso diminuir nisso? Mas se eu não tô, digamos assim, tá tranquilo ali o valor, eu não tô gastando mais do que o que eu ganho, eu posso pensar em investimentos, né? O que eu posso investir com aquele dinheiro, né? Então, se tu quiser comentar um pouquinho sobre a técnica dos envelopes aí, é Tá, eu interessante. vou falar então da técnica dos envelopes, tá? O que que é essa técnica dos envelopes? Ela é bem conhecida, como a Mari já falou, e geralmente, quando você faz cursos, essas coisas, o que que eles te indicam? Eles te indicam 3 envelopes, principalmente para quem trabalha com algo voltado para revenda de cosméticos, por exemplo, como a gente está falando. Então, o que, que a técnica tradicional diz? Que você tem que ter o envelope dos boletos, né? Que é você separar o valor dos boletos. Você tem que ter o envelope dos teus rendimentos, né? Que é o teu lucro. E o envelope do investimento, porque quando você trabalha, você sempre vai precisar ter aqueles itens coringas no teu estoque, né? Por exemplo, o sabonete. É uma coisa que a pessoa não vai ficar esperando para que você faça o pedido, daqui a uma semana ela quer o sabonete. Não, geralmente às vezes as pessoas me ligam, tipo, eu quero o sabonete para amanhã porque o meu já tá acabando. Então, por exemplo, se você tem uma lucratividade de 20%, o que, que é importante? É importante que você tire parte dessa lucratividade e invista no seu estoque, certo? Porque é com esse percentualzinho que você vai ganhando, que em um momento você vai investir para o teu estoque, é que vai te fazer ganhar mais no futuro, porque às vezes o que acontece? Você tem, você tem ali R$ 100 no teu envelope de investimento. E aí vem uma promoção muito boa que, tipo, com R$ 100 você compra o dobro do que você ia comprar. Então, isso vai te fazer ganhar bem mais, certo? E aí, então, essa é a técnica tradicional dos 3 envelopes, né? Onde você paga os teus boletos, investe e guarda um dinheirinho para você. Só que aí, como a Mari falou, eu fiz um vídeo e falei da técnica dos 4 envelopes. Então, o Exatamente. primeiro envelope é para o pagamento dos boletos, o segundo envelope é para o investimento, o outro é o que você vai tirar para você gastar com você, para você, às vezes, pagar as despesas da tua casa, comprar alguma coisa para você, tá? E o outro envelope, tá? Que eu até fiz aqui, eu queria ter comprado uns envelopes coloridos, só que como a gente não tá podendo sair de casa, eu improvisei, A gente tá? Tem improvisa, né? aqui o Tá certo. envelope do eu do futuro, tá? O que que é esse Esse é muito envelope do legal. eu do futuro? É o que você quer para o teu futuro. Por exemplo, eu estou trabalhando porque eu quero daqui a 2 anos fazer uma faculdade. Então, para fazer uma faculdade, eu vou ter que gastar. Então, você vai tirar ali, por exemplo, eu tenho uma lucratividade de 20%. Então, 5% vai para o meu estoque, 5% vai para o meu eu do futuro e 10% vai para que eu possa gastar com as minhas despesas pessoais. Então,
E aí depois que eu conversei com a Mari hoje de manhã, que a gente estava falando dessa questão das técnicas do envelope, aí eu agora, não vão ser mais 4, vão ser 5 envelopes, tá? O quinto Olha envelope, que vai não, ser o daqui a quê? pouco vai ter uns 10. O quinto envelope vai ser para os teus sonhos, certo? Porque assim, todo mundo deseja alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero muito conhecer Santa Maria, tá? E quero muito conhecer também Arraial do Cabo, que eu gosto muito de praia. Uhum. Então, é um sonho. E aí eu tenho que saber quanto vai custar esse meu sonho e quanto que eu vou ter que economizar. Quando a gente conversa com as pessoas, elas falam muito, é muito difícil ter uma organização financeira. Eu não consigo. Anotar tudo que eu gasto é muito chato, Uhum. né? Requer tempo, mas aí eu sempre falo, tudo que você vai fazer, você precisa ter o quê? Você precisa ter um objetivo. Então, quando você cria esse envelope dos teus sonhos, eu já estudei muito sobre essa questão do poder que escrever o teu sonho no papel tem. Uhum. Então, quando você escreve no papel o que você quer, você vai se motivar. Não, eu vou me organizar financeiramente. Eu vou organizar todas as minhas finanças, porque assim eu vou conseguir realizar o sonho, por exemplo, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz e deu muito certo. Então, anota o teu sonho e aí toda vez que você achar que é chato ter que anotar, ter que controlar, você vai lembrar disso. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero alguma coisa, né? Então, isso é uma coisa que motiva bastante. E aí, eu tenho uma coleção de cadernos, tá? Eu tenho um Eu também caderno tenho que esse. é para Uhum. anotar as questões voltadas para a natura, tá? Então eu tenho esse aqui para as minhas ideias malucas. Eu tenho esse aqui que eu acho que não sei se você ganhou esse caderno quando você começou a ser consultora, ele vinha no kit início, Isso. Uhum. Não, esse eu não ganhei. Eu tá? ganhei outros produtos, mas esse não. Tá? Eu ganhei esse aqui no kit início e aí o que que eu faço? Eu organizo todos os meus boletos, recebimentos nesse caderno. Nesse caderno. E Aham. aí eu tenho um outro caderno, tá? Que é que eu vou anotando as coisas que eu quero realizar. Então, eu quero, sei lá, comprar alguma coisa daqui a 3 meses. Então, eu vou lá, anoto o que eu quero, eu pesquiso o preço e faço uma meta. Tipo, eu tenho que guardar R$ 50 todo mês para que daqui a 3 meses eu consiga comprar, tá? Exatamente. Agora, Mari, fala um pouquinho de uma dica que você faz, por exemplo, para economizar. Então, né, a questão da economia, o que que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de realmente ver se eu realmente preciso mesmo desse produto, né? Eu preciso, até muito do que eu aprendi já nos treinamentos, se realmente, eu tô precisando desse produto e ver realmente se eu fazer uma pesquisa prévia de preços, né? Por vezes aquela compra impulsiva, eu vou lá e não, tá muito bom, vou comprar. Isso acaba prejudicando, porque é importante a gente saber. Naquele cálculo, né, um aliado estava separando aqui um produto muito interessante a gente ter, pode ser no celular, mas é a tal da calculadora para a gente poder fazer o cálculo, né? Como a gente separou o dinheiro, por exemplo, assim, ó, nos envelopes, vamos supor, né? Eu separei esse dinheiro aqui, eu posso gastar com despesa pessoal minha. Eu quero comprar aquela bolsa, aquela blusa, aquela coisa assim. Então, isso é importante a gente ter essa separação, ter essa consciência. Se a gente não sabe quanto que a gente ganha, a gente não sabe. Se a gente não sabe quanto que a gente vende, a gente não sabe quanto que a gente ganha. Então, não tem nem como a gente saber quanto que a gente gasta. Então, a gente precisa estar bem alinhado, né? Por vezes, como tu disse, é chato, é complicado, mas a gente precisa ter essa anotação. Precisa
quando a gente insiste em cima de uma coisa, por mais que de repente tu esqueça em algum momento, mas tenta ir anotando, e uma hora a gente vai criar o hábito, né? Aí então é bem interessante saber o que a gente tá precisando ganhar, né? Para ver o que a gente pode gastar. Então, faz uma anotação, eu gasto, o que é essencial para mim, eu não posso deixar de gastar, né? Ah, por exemplo, é essencial para mim eu pagar academia, internet e tal, essas tais coisas. Mas o que de repente não é essencial para mim que eu posso, digamos, viver naquele um padrão abaixo, né? Ah, eu vivo um padrão abaixo do que o que eu posso gastar. Eu gasto menos do que realmente eu ganho, né? Então isso acaba sendo bem importante para a gente, né? Porque se tu tem essa consciência, né? A gente tem essa consciência de que eu tenho esse valor aqui para mim gastar, eu não gasto mais do que isso. Então eu vou lá, né, nessa questão de economizar, eu pesquiso realmente, né? Eu vou lá, pesquiso e realmente, será que isso é importante para mim? Será que eu estou precisando mesmo? Eu preciso mesmo desse produto? Ah, não, eu não preciso. Então, faz o que realmente tu precisa. Então é essa questão de consciência, né? E como tu falou da questão, eu tenho um sonho de ganhar, né, de fazer tal coisa, de fazer uma viagem, de comprar tal produto, eu preciso focar nesse sonho, né? Porque às vezes o que é o meu propósito, né? Eu tenho o propósito de fazer isso, eu tenho esse objetivo. Então eu preciso pensar nisso daí. Uma coisa bem legal que eu falei numa live da Cleo, até acho que a Cleo tá aqui também, que é a questão, tipo assim, eu tenho um propósito de fazer isso daqui, então eu deixo ele, digamos assim, eu imprimi, né? Até fiz uma impressão. Eu imprimi uma fotinho minha de tal lugar, por exemplo, uma fotinho minha, digamos assim, eu quero comprar tal produto, eu quero ter esses produtos aqui, e eu colo em algum lugar essa, digamos assim, mural, essa folha, né? Num lugar bem visível para mim estar sempre lembrando, esse é o meu propósito, eu quero isso, então eu vou em busca desse objetivo, né? Porque por vezes a gente precisa de uma motivação, e em alguns momentos a gente está meio que, não, vamos fazer, não dá, não tem problema agora, né? Mas a gente lembra daquela motivação que a gente tem, esse produto, esse negócio é que eu tenho que atingir. Então eu preciso economizar. Então são coisas que a gente vai alinhando, né? Realmente, os números, né? Como diz a Fran, os números não mentem, aquele número é exato, né? Ele colocou um número ali, eu tenho tantos, eu sei que aqui, por exemplo, esse boleto aqui, eu tenho o valor de 178,76. Esse é um boleto, certo? Eu tenho esse valor, ele é bem. E eu sei que eu tenho que pagar esse boleto aqui, né? Independente, então, do que eu entregar do meu pedido, né? Esse valor vai ter que ser pago para a Natura. Então, é bem nesse sentido, né? Se a gente não economiza, digamos assim, né? Tu não consegue ter não consegue dividir esses valores, né? Eu economizar, eu investir para alguma coisa, investir em estoque e eu pagar o boleto, né? Essa questão dessa divisão dos envelopes que tu explicou. E aí, para ter essa questão do controle dos boletos, o que eu gosto de fazer, né? Eu às vezes eu gosto bastante de comprar no boleto para não misturar com as minhas contas pessoais do cartão de crédito, para mim saber eu realmente quanto que eu gastei com a Natura e quanto que eu gasto com as minhas coisas, né? Então sempre quando não é eventos tipo mães, que aí você consegue parcelar e você acaba fazendo uma compra maior, né? Eu procuro sempre fazer as compras no boleto. E aí, o que eu sempre faço? Todo primeiro dia do mês, eu abro lá o meu aplicativo e vou lá na minha opção boletos e aí eu vejo quanto que eu tenho que pagar naquele mês, aí eu anoto as datas, tudinho, direitinho, e vejo o quanto que eu tenho a receber e o quanto que eu tenho que vender para pagar os meus boletos. E aí, o que eu faço? No começo desse ano, eu estipulei que eu quero, tipo, ter uma lucratividade X todo mês, né? Uhum. Que essa lucratividade eu quero investir em alguma coisa. Então, então eu já sei, eu tenho R$ 300 de boleto para pagar e eu quero. Hoje eu já tenho o meu estoque, né? Então praticamente eu não tô comprando mais estoque, porque eu já fiz o estoque dos produtos que eu vendo mais, e eu também sempre gosto de ter um estoque de presentes,
porque às vezes a pessoa chega, fui convidada em cima da hora para um aniversário, você tem alguma coisa? Então eu sempre pego os kits, agora mães, eu fiz um estoque bacana de presentes, né? E, e aí, então praticamente não tenho mais o meu envelope de estoque, de investimento, né? Porque eu já fiz isso antes. Só que aí o que eu fiz? Agora eu quero investir, quero aprender outras coisas. Então, esse mês, por exemplo, como eu estou fazendo home office, eu já separei o meu estoque, né? Virou cursos que eu comprei. Né? Eu fiz lá, comprei, tirei 10% lá do meu valor planejado para fazer cursos. Então, é, os envelopes, essas coisas, eles vão mudando ao longo do tempo, né? E aí é importante a gente falar o seguinte, que no começo parece muito complicado, mas depois, quando você começa a anotar, a fazer isso certinho, a você ter isso como um hábito, fica muito legal, né? E aí eu gosto de usar bastante o extrato do cartão de crédito, porque aí eu consigo fazer uma análise de tudo que eu comprei e verificar realmente, eu comprei porque eu precisei daquilo, né? Eu tenho falado com algumas pessoas que esse período estão fazendo home office, que é bacana você dar uma volta na tua casa e ver, por exemplo, o que eu comprei que eu nunca usei, por exemplo. Porque tem algumas pessoas que, por exemplo, você abre o guarda-roupa e tem lá sapato, bolsa, maquiagem que você nunca usou. Né? E às vezes, eu não tenho roupa, mas aí quando tu realmente faz essa volta no teu guarda-roupa, tu vê que tem muita coisa que você pode continuar usando, né? E que isso vai ser muito bom. Então, uma coisa que a gente precisa fazer parte da nossa rotina é sempre verificar como que a gente está gastando o nosso dinheiro, né? E o que eu posso fazer de diferente. Então, esse período agora que a gente está em casa é muito bom. Do final de 2017, eu me propus um desafio, que foi só comprar coisas depois que eu tivesse acabado de usar as que eu tinha. E nisso eu passei basicamente um ano sem comprar roupa, sapato. Então, assim, eu realmente fui pegando tudo que eu tinha. Eu falei assim, eu tenho, então eu vou usar. E aí você consegue fazer o quê? Você consegue ficar bem mais consciente, né? De como, né? E aí o que muitas pessoas falam, eu nunca tenho dinheiro. Mas você precisa muito pensar no que você faz com o teu dinheiro, Com certeza. Uhum. né? Agora eu queria te perguntar, tu, além de fazer essa questão da tua planilha, manualzinha, você usa algum aplicativo? Você usa o Excel, o Access? Como é que você usa alguma outra ferramenta? Não, sabe que eu só vou na mão ali mesmo. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho vários cadernos, eu gosto muito da escrita ali. Eu confirmo, por exemplo, no aplicativo, por exemplo, o aplicativo de cartão, eu tô lá sempre vendo a quanto que eu tenho, mas eu tô sempre anotando. Então eu sou muito da mão. Eu sempre fui de anotar muita coisa, sabe? Eu tenho aplicativos para outras coisas, mas não para esse tipo de anotação. Para anotação, é tudo assim no manual mesmo. Eu gosto mesmo de estar ali na caneta. Pode ver que no momento que tu tava falando, eu tava aqui fazendo alguma anotação, porque eu sou muito de anotar as coisas, né? Então é tudo a questão da, falou alguma coisa, anota, vai lá, anota. Fez alguma coisa, anota em algum lugar. Então eu sou muito disso. Eu também gosto muito dessa questão de anotar. Eu acho que parece que fica
mais verdadeira quando tu anota no papel. E só que aí, assim, tem para quem não gosta do papel, né? Tem gente que não gosta, tem uns aplicativos bem bacanas para essa questão de controle, Sim. que eu indico dois, que é o Mobius e o Guia Bolso, Já usei esse. que você pode baixar lá na Play Store, né? E vai preenchendo, e aí ele é bacana que tanto o Mobius como o Guia Bolso, ele vai te dar um gráfico, aí ele vai dizer esse mês eu gastei 10% com lazer, 30% com alimentação, 50% com despesas fixas, tá? Então, para Uhum. quem gosta de, de tecnologia, eu indico essas ferramentas. O que que eu faço, né? Eu procuro sempre anotar tudo no papel, só que a minha consultoria, eu faço o seguinte: todo final de ano, eu faço uma planilha no Excel, porque aí eu coloco quanto que eu gastei naquele ano, quanto que eu tive de lucro durante o ano, e eu anoto também o prejuízo, né? Por exemplo, assim, se eu tive algum prejuízo, se alguém deixou de me pagar, é, Uhum. se alguma coisa venceu, porque na correria eu acabei não vendo a validade, certo? E aí, para ter essa realmente, saber realmente quanto que eu lucrei, e aí quando você vê o quanto de produto que você já comprou, tu olha assim, meu Deus, eu comprei isso tudo. Aí depois E você aí o olha, número assusta. meu Assusta Deus, eu mesmo. ganhei isso tudo também. E o que que Assusta. eu fiz com esse Uhum. dinheiro? Tu já passou por isso? É, porque assim, ó, quando eu não anotava, né? Mas quando eu comecei a anotar e ver, eu disse, nossa, mas eu vendo tudo isso. Nossa, nesse dia eu vendi tudo isso. E durante o mês, nossa, como foi tanta coisa, né? E aí eu começo a olhar, porque o dinheiro ali, ele não mente, né? Ó, o valor, eu vendi realmente isso. Eu gastei isso, então tá ali, o número, ele é exato, né? Aquilo dali não tem o que tu, digamos, o que tu mexer, né? Comentando um pouquinho desse aplicativo, o Mobius, eu já utilizei ele e acho ele bem legal também. Hoje eu não utilizo porque eu estou muito no automático ali, parece que eu criei o hábito de anotar no papel. Eu anoto tudo ali, entrou dinheiro, saiu, entrou tantos reais, vendi um produto, recebi, entrou pelo cartão, entrou isso e aquilo. Então eu estou muito no automático ali de escrever na mão. Mas eu teve um tempo que eu só usava esse aplicativo. Mas esse aplicativo eu anotava só para tipo, os gastos. Fui no mercado, gastei tanto. Fui na farmácia, gastei tanto. Comprei uma blusa, gastei tanto. Eu anotava mais esse sentido, sabe? Eu anotava mais isso daí. Mas hoje eu anoto mais mais essa questão na mão mesmo, né? E aí, o que é bacana, sabe? Uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, que as pessoas não dão valor para pequenos valores, né? Uhum. Aí eu sempre falo que as pessoas elas devem fazer o seguinte, tá? Vou te mostrar aqui a minha porquinha, Aham. o meu cofrinho, tá? A Filomena. E aí, o que que eu sempre falo? Eu sempre uso a Filomena de exemplo para dizer assim, olha, durante um mês, o que que tu pode fazer, tá? Tu vai juntando as moedas de 5 e 10 centavos. E Que anota. aí, no final, tu vais conseguir ver o tanto que você é, o tanto que de pouquinho em pouquinho você consegue. Que a primeira coisa que a gente tem que quebrar é que para guardar dinheiro e para investir dinheiro você não precisa ter muito dinheiro. Exatamente, Você começa com o que tu tem, né? Começa com um pouquinho. Eu tava vendo aqui, tem um questionamento, entrou também a Jéssica, a Melissa, consultora treinadora, junto com a gente, e a Joara tá falando aqui, a Jo, dizendo que já tentei, não consigo anotar tudo que gasto. Já tentou, mas não tem jeito. Então, faltou tentar mais um pouquinho, hein? Vamos lá, tentar e isso, anota. na Deixa em verdade, algum lugar.
tenta te adaptar, se realmente vai dar mais certo tu anotar no rocha, ver o coração. Vamos colocar coração aí, gente. Aí, clica no coraçãozinho. Então, é importante a gente ter essa anotação, né? Porque quando a gente anota, a gente vai criando o hábito. É difícil? Entendo que é difícil a gente criar um hábito, né? Como diz a minha nutricionista, ela disse assim, ó, não, tu precisa de 21 dias para te criar um hábito. Então, por 21 dias, tu pega e anota tudo. Mas anota. Depois, no 22º dia, tu vem me dizer o que que tu fez, digamos assim, se deu certo mesmo. Porque quando tu vai ver, automaticamente tu já tá anotando. Então, anota isso daí. Pega os 21 dias e faz essa anotação, porque é bem legal. No caso das finanças, eu digo que tem que ser 30 dias. Do primeiro dia ao último dia. Por quê? Porque aí você Exatamente. consegue fazer o panorama Daquele mês todo, né? do mês inteiro. Uhum. Aí, né, quando chegar no dia 30, o que que eu sempre aconselho? Pega tudo que você anotou e coloca na mesa e veja o que que, para onde foi o meu dinheiro, Uhum. né? O que que eu fiz com esse dinheiro, tá? E aí, uma coisa assim, por exemplo, para as pessoas que ganham pouco, né? E às vezes realmente o dinheiro não dá para pagar todas as contas no mês, mas aí o que que a gente sempre fala? Tenta fazer alguma coisa para complementar essa tua renda, sabe? É, a Jo falou aqui, tudo que eu gasto incluso no orçamento da casa, tá? Todos os gastos são do orçamento da casa. Mas aí, Jo, o que que você precisa? Ah, todo o dinheiro que eu só consigo pagar as minhas contas de casa. Mas aí, você tem que anotar. Você sabe realmente quanto é a tua despesa de casa? Quanto que você gastou com alimentação, com energia, com água? É muito importante, por exemplo, o, algumas despesas que sempre te Só um pegam de momentinho que eu já surpresa, volto tá aí, bom? tá? Tá? Aquelas despesas que sempre te pegam de surpresa, como o gás. Então, quanto tempo realmente o meu gás dura? 2 meses, um mês. Então, eu preciso saber quanto que custou o meu gás esse mês, quanto que Voltei. Desculpa custou a saída. a minha energia, certo? Aí, por exemplo, a minha conta de luz está vindo muito alta. Então, o que que eu preciso fazer? Eu já vi ali que eu preciso mudar o meu hábito, certo? Para que eu gaste menos com luz, né? Uhum. Tem que anotar tudo, tá? Uma experiência que eu já fiz várias vezes com os meus alunos foi o seguinte: eles dizem que eles gastam tudo, a maior parte dos gastos dele é só com as despesas fixas, aluguel, energia, internet. Aí eu faço, anote por 30 dias exatamente tudo: o café, o chiclete que você comprou, sua passagem de ônibus, a pizza do final de semana, entre outras coisas. E aí, quando as pessoas chegam para me apresentar a planilha de gastos dela de um mês, o que que elas veem? Nossa, mas eu gastei isso tudo com lanche, tá? Aí estão dizendo aqui, porque o gasto do lar é do meu esposo. Mas vamos lá. Quando você é uma pessoa casada, você tem que fazer o seguinte: você tem que sentar com o teu companheiro e verificar quais são as despesas, certo? Que os dois gastam. Porque quando você faz isso, o que que vai acontecer? Você consegue controlar e você é difícil, é muito difícil, tá? Mas tudo você precisa começar. Então, a técnica dos 30 dias, ela dá super certo.
porque eu já fiz várias vezes com várias pessoas. Mas aí, às vezes, algumas pessoas demoram um pouco mais. Elas podem demorar até 2 meses para conseguir pegar o ritmo, para conseguir. Oi, é, Sibeli. A Cibele é maravilhosa, né? A Cibele não tem nem o que dizer do trabalho dela, porque é excelente mesmo. Essa mulher eu já fiz ela é coach, né? Eu já fiz um treinamento com ela e realmente foi uma das coisas que também transformou a minha vida, né? Foi uma coisa muito boa. E ela, sabe, uma pessoa que assim, ó, tipo, ela emociona mesmo no trabalho dela, né? E eu aprendi muita coisa. Muito obrigada, Cibele. Então, beijo pra você também. A Gi também entrou. tá? E aí, o que é importante, por exemplo, tem algumas coisas que a gente não consegue fazer sozinha, né? Por exemplo, eu detesto malhar. Não, Não, eu gosto. não, pois é. Eu até fiz um post no começo desse ano falando o seguinte: se malhar para mim fosse tão fácil como economizar, eu ia estar mega fit rapidinho. Porque uma coisa assim que falar de economia, de fazer o controle, para mim sempre foi uma coisa muito tranquila. Porque eu aprendi isso com os meus pais, bem, bem pequena, assim, eles já eram muito organizadinhos, separavam, né? Então é muito fácil. Só que, tipo, minha mãe sempre brigou comigo. Você precisa fazer algum tipo de exercício, porque assim, como eu trabalho muito escrevendo e às vezes dando aula, eu fico muito sentada, então tu acaba ficando muito sedentária. E Uhum. aí, esse ano, o que que eu fiz? Eu disse, eu já tinha tentado ir para academia antes, paguei acho que uns 2 meses e tinha a semana que eu ia uma vez e ficava lá tipo meia hora e fugia da Melhor academia porque eu se mandar. realmente não gosto. Aí esse ano eu falei, não, eu vou fazer diferente. Então, eu contratei uma personal, Uhum. né? E com a personal, o que que eu vi que mudou? Porque como ela fica ali 45 minutos, vamos lá, não Ah, desiste, não tu vai desiste, continua. conseguir, Vamos né? subir isso Então, daí. isso fez uma diferença muito grande, certo? Porque eu tenho alguém ali que fica comigo no, tipo, a gente sempre malha à tarde. Agora não, porque as academias estão fechadas, né? Então a gente está em casa. Mas nos dias normais, ela de manhã, ela já me manda mensagem: olha, nós temos treino hoje, certo? Já te tá ali. Uhum. Você tem que vir treinar, né? Então, às vezes, por Coloca como exemplo, obrigação, né? é, É, mas e sabe que agora aí. falando, estar em casa e tal, né? Eu até o meu tenho personal também. Antes eu ia pra academia antes, né? E chegou um momento, eu tava fazendo muito exercício, mas chegou um momento que eu tava deixando de ir alguns dias e tal. E agora parece que te coloca no mesmo nessa obrigação, né? E o meu personal, ele manda assim, mensagem pra mim: ô Mari, daí como é que tá os exercícios? Tá fazendo? Tá? Como é que tá em casa? Vou te passar uma série de exercícios, me mandou vídeos, me mandou certinho de como que eu faço, que é pra mim ir fazendo, né? Até hoje tenho que fazer, né? Porque ontem era pra mim ter feito, mas eu não fiz, né? Que ele não ouça isso, né? Mas não, hoje eu vou Né? fazer. E aí Vou é ver. bem assim mesmo. A minha personal também. Eu sei que de alguma hora ela vai ver essa live. Eu quero mandar um beijo pra Carol, porque ela vira e marcha, ela me manda mensagem: como é que eu tô, como é que tá a minha alimentação. Aí esses dias eu fiz uma salada e tal. Olha, eu vou dizer pra ela que eu estou aplicada mesmo estando em casa. Então, por que a gente está falando dessa questão do personal? Se você às vezes não consegue sozinho, né, essa questão de se planejar, de começar a anotar, de fazer, né, o bom é que você procure alguém, né, para te ajudar, que vai estar ali, que vai te aconselhar, né? A, a Jo tá falando aqui que promete,
né, começar hoje. Então, o que que eu vou propor aqui o desafio para ela, né? Hoje são 7, né? Ou é 8? 8. Hoje é 8. A 8, gente em casa, a né? gente não percebe bem Não, certinho em esse dia, casa mas é eu 8. já não sei o que que é segunda, o que que é domingo. Para mim, embolou tudo, né? É 8. Mas, então, eu vou propor um desafio aqui para que daqui a 30 dias, né, em 8 de maio, ela fale com a gente sobre como foi essa experiência dos 30 dias, né? Então, a Anotando gente tudo. vai. Anota isso, Mari, porque a gente vai Aham. cobrar, porque assim, essa é uma forma de incentivar, né? Não, eu preciso Exatamente. fazer, porque as meninas depois vão querer saber, né? E se a gente puder ajudar. E uma coisa que é muito bacana que eu posso falar é que você, se você puder fazer algum curso, né, sobre essa área de finanças, ou algum curso que fale alguma coisa, né, como a própria Mari falou, ela é um exemplo disso, que ela começou a ter uma visão melhor depois que ela fez o curso da Fran. Uhum. Foi um curso assim, eu acho que existia uma Mari antes, né, nesse sentido, e uma depois, né, de ter feito o curso. Então, cada curso, né, a gente consegue, por exemplo, a Cibele teve aqui, né, talvez ela já deve ter saído e tal, mas a Cibele, assim, ó, foi um lado, né, uma experiência que eu tive, foi um curso que também me transformou, sabe? Quando o curso, assim, tu realmente tu aprende e te transforma mesmo, então vale a pena, né, a gente buscar coisas assim, né? Como tu disse, né, se a gente não consegue sozinha, busca a ajuda de outra pessoa, busca aprender, busca conhecer um pouco mais. Porque o conhecimento, depois que tu começa, assim, ó, eu sou uma Tu pessoa não que eu, vai querer assim, parar. não para. Eu, assim, ó, desde que eu iniciei na escola, desde que eu iniciei, eu sou, assim, ó, bem pequenininha lá, eu não parei até hoje. Eu parei alguns meses, por exemplo, na minha primeira faculdade, eu terminei em setembro. No ano seguinte, eu parei alguns meses ali. No ano seguinte, eu já comecei outra faculdade. Terminei a faculdade e disse: não, agora eu vou dar uma parada, vou descansar um pouco. Aí o que aconteceu? Eu comecei uma pós-graduação, emendei alguns cursos e tal, tudo bem, bem nesse sentido, né? Ah, hoje ó, tá na rua, mas depois vai ficar salva essa live, daí você pode assistir. Daí pode verificar no perfil da Nayara, que vai estar por lá. E Aí pode assiste. mandar mensagem depois também no direct que a gente vai responder. Uhum. Então, e uma coisa também que é bem bacana é você ler livros, né? Sim. E então, assim, o primeiro livro que eu li, eu nunca vou esquecer, né? Eu não tô com ele aqui porque eu emprestei ele, mas e ele nunca voltou para a minha casa. Mas, Uhum. mas Eu tenho acontecido eu muito isso. vou comprar ele de novo, tá? Uhum. Para usar como exemplo, que é o Bolsa Blindada, da Patrícia Lages, tá? Não. Anota que ele é um. Então, assim, ele é um livro muito fácil, tá? Com uma linguagem super tranquila, que tem uns exemplos bem bacanas. E aí tem o Bolsa Blindada um e o Bolsa Blindada 2, tá? Eu indico para quem quer começar o Bolsa Blindada um, Uhum. tá? Da Patrícia Lages, você consegue comprar na internet, não é um livro caro. Ele tem uns Uhum. preços bem bacanas no site da Amazon. Uhum. E outro livro que eu li também já tem uns 4 anos, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Esse Gustavo foi o que tu me Cerbasi. indicou ontem, né? Esse tu me indicou esse livro ontem. Sim, sim, eu até Uhum. indiquei nos stories. Aham. Eu acho. Eu já ouvi falar desse livro, já vi ele, tem na revistinha da Avon também, eu andei olhando umas Sim, vezes ali, sim. não sei como que tá agora, sabe? Porque eu também, eu tenho o meu cadastro na Avon, eu vendo bem pouquinho, mas o meu principal é Natura, sabe? Então é uma coisa que eu já vi por lá, né? Não cheguei a ler, mas já vi. Uma E assim, fada, ele é um livro que tem uma leitura muito ajuda. fácil também. E por que que é bacana você começar a ler?
sobre esses assuntos, porque aí você começa a refletir, né? Uhum. E outra coisa que eu. Ai, por exemplo, eu não tenho tempo de ler, ou às vezes eu não tenho condições de comprar um livro, né? Mas agora, nesse período de quarentena, vários autores disponibilizaram os livros gratuitos para você baixar em PDF, né? Então, foi uma coisa bem bacana. É, uma outra coisa que eu acho muito bacana é você ter alguém para você se espelhar, tipo, que tenha uma história legal. Então, eu até estava conversando ontem, né? Aí eu perguntei para Mari quais eram os blogueiros de finanças que ela seguia. Aí ela disse assim: não sigo ninguém. Aí eu disse: então não segue até amanhã que eu vou dar as dicas lá na live, tá, Aham. gente? Eu gosto muito, tá? Do Bruno Perini. Eu vou. No final, depois, a gente vai fazer uma mensagem bonitinha para agradecer todo mundo que tá na live, que tá deixando os coraçõezinhos. E eu vou marcar a Mari e vou colocar uns arrobas de uma galera que eu acho legal que vocês assistam, tá? Muito bom. Uhum. Então, eu gosto muito do Bruno Perini, porque ele tem umas dicas muito legais. E para quem é consultora, tem duas moças que eu gosto muito, que tem uma história muito legal, que é a Bianca Campos, que tem um Uhum. canal no YouTube, não sei se a Mari conhece, e Sim. a Bárbara Martins, que ela fez na última semana de março uma semana de live e de vídeos no YouTube falando sobre empreendedorismo, sobre como organizar os valores, né? Sobre poupança, essas coisas. E eu achei bem legal. Aí eu quero, já que a gente falou de poupança, eu quero dar duas dicas que eu uso e que eu acho que é legal. Então, assim, Uhum. não sei se vocês sabem, mas no Banco do Brasil você pode ter duas poupanças em uma conta só, tá? Que é a poupança tradicional, que é aquela de variação 51, e Uhum. a poupança Poupex, que é a variação 96. Uhum. Essa poupança da Poupex, tá? Ela é ela tem parceria com o Exército Brasileiro e a Uhum. Poupex, ela é uma instituição do Exército que financia casas. Então, se você tem, por exemplo, nos teus sonhos financiar uma casa ou investir em alguma coisa, você vai conseguir um valor maior de crédito tendo essa poupança. Então, o que que eu faço? Eu tenho as duas poupanças, porque poupança, tu não paga nada para ter poupança, né? Não Uhum. tem taxa nem nada. Então, eu faço assim: os meus sonhos, o meu eu do futuro, as coisas que eu quero, eu guardo nessa poupança 96, né? Que é a Poupex. E o meu investimento, a minha reserva para pagar caloteiro, caso exista, que isso é importante também, né, que a gente tenha. Eu guardo lá na minha poupança normal, que é a 51. Uhum. Então, eu separo o meu dinheiro dessa forma. Então, aquele que eu não posso gastar, que eu não quero gastar, ele fica em uma conta e em uma poupança, e o outro que eu vou gastar normalmente fica na minha outra poupança. Quando eu preciso pagar um boleto, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá e tiro o dinheiro da minha poupança de variação 51, transfiro para minha conta e pago, né? Uhum. Então essa foi uma maneira que eu consegui fazer para separar. Uhum. Essa questão de tu é uma coisa que merece até de repente uma segunda live, né? Uma outra coisa sobre isso, né? Mas a questão das vendas no fiado, vendas no cartão, vendas no à vista. Gente, esse assunto eu acho que ele rende um pouquinho, né? Mas fica lá, tem Sim, que ver que a gente precisa colocar na conta, né? Porque assim, ó, se a pessoa não, se tu vende fiado e a pessoa não te pagar,
vai ter que ser obrigada a pagar o teu boleto. Então, tu precisa estar tudo sempre anotando, sabe? Sempre anotando bastante para te poder saber o que que tu pode fazer, né? Se tu pode gastar com isso, se tu pode investir com aquilo, ou se tu não pode, né? Então, é tudo, os números precisam te mostrar isso daí, né? Sim. E aí, Mari, eu vou encerrar porque senão a gente não vai conseguir deixar gravada, É, tá?